E vamos ao capítulo 2 de Ruth, continuando aqui nosso estudo sobre esse livro, tão pequeno, mas que nos traz tantas lições e que nos mostra a soberania e providência do Deus Todo-Poderoso de forma individual na vida do seu povo. E antes de começarmos a orar, pedir para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, traga entendimento, e prepare o nosso coração, que ele seja terra fértil para receber a palavra de Deus que transforma a vida do homem. Então fecha teus olhos e vamos orar juntas. Amigo Espírito Santo, aqui estamos e a ti pedimos, ilumina a nossa mente, traz ao entendimento aquilo que a palavra do Senhor quer trazer aos nossos corações. Que os nossos corações hoje sejam terra fértil para receber a tua palavra e que a tua palavra frutifique em nós. Estou aqui, Senhor, não tenho capacidade, mas usa-me, pois não é sobre mim, é sobre ti. É sobre ti e para ti. Fala aos nossos corações aquilo que o Senhor quer transmitir através da tua palavra, através dessa história de Ruth, de Noemi e de Boaz. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de poder transmitir a tua palavra, de poder ensinar. Faço com alegria, porque amo fazer isto. Louva a Deus pela vida de cada mulher valiosa desta comunidade e apresentar ao Senhor as suas vidas, seus pensamentos, suas emoções, seus corações. Que o Senhor cuide de cada uma de forma individual e que a tua palavra seja frutífera em seus corações, para que elas também possam transmitir para outras vidas e abençoar todos aqueles que estão ao seu redor. É o que te pedimos nesse momento. E agora vamos estudar esse capítulo 2 do livro de Ruth. Amém. Vou tomar uma água aqui. Terminamos o capítulo 1 de Ruth no último vídeo e a gente viu que foi um capítulo de provação, de conflito. A gente viu que a família de Noemi teve que sair da sua terra, Belém de Judá, a casa do pão, e foram para Moabe. Uma terra onde não se acreditava no Deus de Israel, mas que é onde eles serviam a outros deuses. Lá, Elimeleque, o marido de Noemi, morre, deixando a viúva. Depois, os seus filhos também vêm a falecer. E aí Noemi fica desamparada, sem marido, sem filhos, diante de uma sociedade patriarcal. Ela agora é uma mulher sem nada. Ela perdeu tudo que tinha. Mas ela permanece com as suas duas noras. E aí ela escuta que o Senhor se lembra que lá em Belém de Judá, agora tem pão. E ela decide voltar para a sua terra. E leva com ela as suas duas noras. Mas no caminho, ela as manda voltarem para suas casas. Porque ela já não se tinha mais esperança. Se intitulava uma mulher amarga, que não podia mais oferecer nada, nem tampouco filhos, para que essas meninas se casassem outra vez e tivessem segurança, amparo, e pudessem constituir famílias. E aí a gente vê que uma das suas noras, a Orfa, volta para Moabe, para sua família, para os seus deuses. Mas Ruth se apega a Noemi e diz que vai permanecer com ela. E que a vontade do Senhor é o melhor para a sua vida. E aonde Noemi for, ela iria. Que o povo de Noemi seria o seu povo, que o Deus de Noemi seria o seu Deus. E aí no finalzinho do capítulo 1, a gente vê que Noemi mais uma vez diz que é uma pessoa amarga, que é uma pessoa vazia, que não tem mais nada. Mas aí a gente começa a observar que ela precisava abrir os olhos espirituais e ver que ela tinha algo. Ela tinha Ruth, que deixou tudo para ficar com ela, e ela tinha chegado em Belém, a sua terra, em uma época de providência, de fartura, a época da colheita. E assim a gente termina o capítulo 1 do livro de Ruth.
e hoje vamos ver o capítulo 2. Né? O capítulo 2, ele traz esperança. A gente vai ver que surge uma esperança. E Deus já começa aqui trabalhando com providência na vida dessas duas mulheres, através da atitude de Ruth. Ruth, nesse capítulo 2, ela vai ter iniciativa. Ela chega em Belém de Judá com sua sogra, né, sem marido as duas, né, provavelmente não trouxeram nada, né, vieram sem nada. E ela não podia passar fome nem deixar a sua sogra passar fome. E aí, por ser época da colheita, né, ela tem uma iniciativa, que é isso que a gente vai ver aqui agora, no capítulo 2. Vamos ler. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Já decora aí que esse homem, Boaz, era da família de Elimeleque, e a Bíblia já deixa bem claro aqui que ele possuía muitos bens. Verso 2. Ruth, a moabita, disse para Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. E aqui eu já vou dar uma paradinha para a gente conversar um pouquinho. Ruth, certo? Não sei se ela já conhecia a lei da respiga, que eu vou te explicar agora o que é. Ou provavelmente ela tinha aprendido, conhecia porque tinha aprendido durante os 10 anos que conviveu com a família de Noemi. E com certeza eles falavam sobre as leis de Moisés, né, que se encontra no Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. E essa lei da respiga, a gente pode ler ela em Levítico, capítulo 19, verso 9 e 10, que diz assim, ó: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não colha tudo da sua vinha, nem apanhe as uvas que tiverem caído. Deixe-nas para o necessitado e estrangeiro. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Né? Então, existia uma lei chamada Lei das Respigas, aonde o Senhor do campo, quando enviasse os seus trabalhadores, os seus segadores para fazer a colheita na época da colheita, e após colherem aquilo que fosse caindo, eles não deveriam apanhar, nem tampouco deveria voltar para buscar aquilo que caiu. Aqueles que tinham vinha, quando fossem colher as uvas, não deveriam tirar todas as uvas, mas deixarem algumas. E também aquelas que caíssem, não deveria voltar para apanhá-las. Por quê? Aquela sobra, aquilo que ficou no chão, aquele restinho que ficou sem ser colhido, seria oferta para viúvas, para estrangeiros e necessitados. Eles podiam entrar nos campos e recolher aquilo que sobrou. Então, isso era uma lei, chamada Lei das Respigas. E provavelmente Ruth conhecia essa lei. Então, por isso que ela diz, ó: apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E aí sua sogra Noemi diz: vai, filha minha. E aí o que me chama a atenção aqui é o verso 3. Porque diz assim, ó: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. E aqui a gente vê, o autor colocou casualidade, mas aqui a gente vê claramente a soberania e a providência de Deus. Boaz era um homem que tinha posição, como é que eu posso dizer? Posição financeira, né? Ele era um senhor de muitos bens. E ele era da família de Elimeleque e poderia ajudar a Noemi e a Ruth. Porque nessa época, aonde se passa essa história, muito diferente dos nossos dias de hoje, as pessoas eram coletivas, ou seja, quando um parente precisava, aquele que poderia ajudar se disponibilizava para isso.
Diferente dos nossos dias de hoje, que somos egocêntricos. Né? Infelizmente, muitas vezes pensamos só em nós mesmos e nos esquecemos do nosso próximo, daquele que necessita. Então, não é casualidade, foi soberania e providência de Deus. Verso 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Com certeza, ao chegar no campo, ele observa que há uma moça que ele nunca tinha visto, uma mulher diferente. Né? E ele procura saber de quem é, qual é a sua família, de onde ela veio, se ela é casada, se ela é solteira, né? Qual o seu pai, se ela tem irmãos. Porque era costume dessa época saber essa linhagem. Então, no 6, o servo responde para Boaz: Esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. E aqui a gente vê que o autor deixa bem claro que ela era uma estrangeira. Ela não era de Belém de Judá, ela tinha vindo de Moabe. Mais uma vez a gente entende que ela poderia, sim, ela tinha esse direito de estar ali, né, colhendo aquelas espigas que sobravam, porque ela era estrangeira. Verso 7. O servo vai dizer o que foi que Ruth disse para ele quando chegou. Disse-me ela: Deixa-me resbuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E ele disse mais: Assim ela veio desde pela manhã e até agora está aqui. Menos um pouco que esteve na choça, ou seja, ela tirou um tempinho para repousar. E é lindo quando a gente contempla, né, nos versículos, a soberania e as providências do Senhor para a vida de Ruth, para a vida de Noemi. E aí Deus coloca justamente Ruth na parte do campo que pertencia a Boaz. Um homem de caráter, um homem generoso, que é isso que a gente vai ver nos versos a seguir. Um homem que possuía bens, que podia ajudar elas financeiramente. Um homem que fazia parte da família do marido de Noemi, Elimeleque. Então, por ser família, ele, né, ia ajudá-las, porque era isso que eles faziam nessa época. Verso 8. Então, disse Boaz para Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vá às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então, nesses 2 versos aqui, a gente vê o cuidado de Boaz para com Ruth. Voltando para a aula de introdução, não sei se você lembra, mas a gente falou do contexto da época que o livro de Ruth foi escrito, na época dos juízes, onde as pessoas estavam rendidas ao pecado. Existia muita maldade, prostituição, perversidade. Cada um fazia o que bem entendia, o que achava que era certo. Então, uma mulher estrangeira, sozinha, no meio de muitos homens colhendo, corria risco de ser abusada, agredida. E Boaz, sabendo disso, ele dá ordem para que ninguém toque em Ruth. E diz para ela: Fique sempre aonde as minhas servas estiverem. Aonde elas forem, você vá com ela. E quando tiver sede, venha até as vasilhas e beba da água que os servos já tiraram. Então a gente vê aqui essa generosidade, esse cuidado, né, que Boaz, ao conhecer Ruth, sabendo que ela pertencia à família de Elimeleque, ele já começa a ter com ela. Ou seja, o amor ao próximo. Nessa época aqui existia esse amor, né, diferente dos dias de hoje, que é tão raro. Mas que o Senhor nos capacite para que nós, mulheres valiosas, separadas, escolhidas por Deus, olhe para as pessoas com olhar de graça, com olhar de amor,
e tenhamos esse cuidado, essa generosidade. Verso 10. Depois de ver toda essa generosidade, essa atenção, esse cuidado, esse carinho, aí Ruth vai falar no verso 10. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela reconhece a sua posição. Ela sabe que não merece todo esse cuidado. Ela é estrangeira. Diante da sociedade, ela não tinha muito valor. Era uma mulher viúva, uma mulher sozinha. Mas mesmo assim, Boaz usou de generosidade para com Ruth. E só quem faz isso por nós é o nosso Deus. Jesus, ele deixou tudo o que tinha, a sua glória, o seu trono, a sua majestade, e veio à terra, se fez homem, assumiu a forma de homem, se fez pecado em nosso lugar, morreu por nós, nos dando redenção, e nos chama de filha. Somos filha de Deus. Um ato de amor, de generosidade. E aí os versos 11 e 12 enche meu coração de gozo, de alegria, em ver como é bom a gente andar com os pensamentos alinhados com o céu. Como é bom a gente cumprir o ídolo do Senhor, fazer a vontade do Senhor, testemunhar do Senhor. Porque quando fazemos isso, nos tornamos notória. Não nós, mas o Cristo que habita em nós. O verso 11, respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecias. E o 12, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth diz para Boaz: como podes favorecer a mim, sendo eu estrangeira? Mas aí Boaz lhe responde dizendo: eu conheço a tua história, eu sei o que tu fizestes. Todos nessa cidade já sabem de quanto você renunciou para ficar com sua sogra, deixou tudo o que tinha e veio com ela. E encontrou no Senhor refúgio, acreditou no nosso Deus. Aí ele diz no 12, o Senhor retribua o teu feito, ele a abençoa. E seja cumprida a tua promessa, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. E aqui eu abro um parêntese para que a gente possa refletir, eu e você. Qual tem sido o nosso testemunho diante da sociedade, diante do meio aonde habitamos, aonde estamos? Será que temos testemunhado do Deus que habita em nós? Será que o que as pessoas falam sobre nós reflete a imagem de Cristo? Será que nós estamos transmitindo a imagem do Senhor Jesus, exalando o bom perfume de Deus, como mulheres valiosas que somos? A gente vê aqui bem claro, que Ruth exalou a virtude, exalou renúncia, e exalou a confiança que ela tinha no Deus agora da sua sogra, que passou a ser seu Deus, o Deus de Israel. E foi nesse Deus que ela buscou refúgio. Então, que a gente possa refletir. Qual tem sido o testemunho que temos dado? O que será que as pessoas que nos conhecem falam sobre nós? Será que falam que somos mulheres de Deus? Mulheres diferentes? Mulheres comprometidas com o reino dos céus? Mulheres que têm caráter, atitude de mulher virtuosa, de mulher valiosa? Vamos para o 13. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas.
14. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Olha que generosidade, né? Mais uma vez notória aqui de Boaz para com Ruth. Ele sabia, né, que Ruth tinha perdido tudo. Então ele sabia que Ruth estava com fome. E ele a convida para comer com ele, com os seus servos, e deixa ela se fartar. E ainda deixa que tenha sobras para que ela possa levar. E essa generosidade, né, é caráter de Cristo em nós. 15. Levantando-se ela para rebuscar, né, colher novamente, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Ou seja, dê livre liberdade a ela, deixe ela colher aonde ela quiser. Não é só as sobras, não é só cantos limitados, mas deixe ela à vontade. E mais, ele diz, tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Ou seja, daquele molho cheio, bonito que você colheu, tira algumas e jogue no chão. Deixe lá para que ela também colha essas. Né? 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, ou seja, começou de manhã cedinho trabalhando, teve o momento do almoço e permaneceu até o fim do dia ali apanhando aquelas espigas. E foi quase uma efa de cevada, que calculando para os dias de hoje daria 25 quilos. Né? Então ela colheu bastante. E aí a gente fica encantado, né, com essa soberania do Senhor, com essa providência, com a generosidade desse homem Boaz, cujo nome significa forte, que o Senhor colocou na vida de Ruth. O homem de caráter, o homem que conhecia a Deus, um homem que tinha bens, né, que poderia ajudá-la financeiramente, dar-lhe segurança, descanso, né? E esse homem, ele nos mostra sobre a mordomia. O Senhor nos confia as suas bênçãos, porque somos mordomos do Senhor. Aquele a quem o Senhor dá muito, né? Tanto em posição financeira, como com dons, com talentos. Tudo que temos é do Senhor. E é para o Senhor que devemos usar. Então, Boaz entendia que ele era líder, ele tinha servos, mas em última instância, ele tinha um líder acima dele, o superior, que era Deus. E tudo que ele tinha, Deus o tinha dado. E como mordomo, ele abençoou a vida de Ruth. Então, precisamos seguir esse exemplo, né? E com aquilo que o Senhor nos deu, a gente deve abençoar outras vidas. Com os talentos, com os dons, com a posição social, com condições financeiras, tudo que temos é do Senhor, porque é Ele que nos dá. E tudo que temos devemos usar para abençoar outras vidas, testificando do Senhor que habita em nós. Então, no verso 18, diz assim, tomou, né, tudo aquilo que ela colheu, está falando aqui de Ruth, e veio à cidade. E viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Aqui a gente vê que Ruth não esconde nada de Noemi. Tudo que ela trouxe, ela compartilha com Noemi. A colheita que ela fez e até aquela comida que sobrou quando ela estava comendo lá com os trabalhadores e Boaz. Ela traz tudo para Noemi. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse:
O nome do Senhor, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute a Moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te moleste. Aqui, né, Noemi sabia do perigo que Rute enfrentava. E aí ela diz: bom será, filhas minhas, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. E o 23. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, né? Permaneceu sempre acompanhada das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Né? Aqui a gente entende que ela ficou todo o período de colheita, todos os dias ela ia para aquele campo colher e permanecia sempre junto com as servas, né? Para que nenhum mal, para que nenhum homem viesse lhe molestar ou causar problemas para ela. E aqui eu vou só te explicar algo que tem um verso 20, quando Noemi diz assim para Rute: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. E aqui a gente volta para a lei de Moisés outra vez. Que agora a gente vai falar da lei do levirato. Raquel, e que lei é essa? A gente vai encontrar em Números 27, capítulo 11. Deixa eu ler aqui com vocês. Números 27, capítulo 11, diz assim, ó: se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Vamos explicar agora aqui esse versículo. A lei do levirato, a ideia é a seguinte: uma mulher casou-se, né? E aí o seu marido faleceu. E aí ela não teve filhos com aquele homem, que era o caso de Rute. Mas aquele homem possui irmãos. Então, o irmão após ele deverá casar-se com aquela mulher viúva do seu irmão e coabitar com ela, para que tenha filhos. O primeiro filho homem, varão, que nascer desta nova união, ele receberá o nome daquele irmão falecido. E para que isso? Para que suscite o nome daquele irmão e não fique morto. Depois desse primeiro varão, os outros filhos que eles tiverem, aí sim, receberá o nome do novo marido daquela mulher. Então, essa era uma lei, né, que existia no tempo da lei, que está escrita lá em Números, do povo de Israel, que no contexto de hoje não mais acontece, né? E é até difícil se compreender. Mas a ideia era essa, né? Se um homem casou-se com uma mulher, chega a falecer e não teve descendência, para que o seu nome não morresse com ele, o seu irmão casaria com a sua esposa, né, que no caso era a cunhada dele, e coabitava com ela para que essa viesse a ter filhos. O primeiro filho varão que esta mulher tivesse receberia o nome do irmão falecido, para suscitar o nome dele. Depois, os outros filhos que viessem, aí sim receberiam o nome do irmão que está vivo. Espero que você tenha entendido. Mas a lei do levirato, a ideia é essa. Então, aqui Noemi diz para Rute, né, que Boaz é um resgatador delas, que Boaz poderia fazer isso, já que Rute não tinha mais marido, né? E quando teve marido, não teve filhos. Então, ele podia resgatar para que o nome de Elimeleque, ele sendo parente de Elimeleque, viesse a ser suscitado.
certo? E agora, o que a gente pode tirar desse capítulo 2 para as nossas vidas? Né? Qual a aplicação que eu posso tomar? Então, assim, aquilo que a gente tem, o que eu tenho, que o Senhor me deu, como eu posso compartilhar com outras pessoas de forma generosa, como Boaz foi com Ruth? Né? Como eu posso ajudar outras pessoas de forma generosa com aquilo que eu tenho? Quem nós vemos? Né? Será que nas nossas casas, nas nossas igrejas, as amizades que temos, essas pessoas têm campos abertos e seguros, como Boaz fez para com Ruth? Né? Será que a gente tem aberto as portas aos necessitados, aos estrangeiros, aqueles que ainda não conhecem o amor do Senhor, e oferecido para eles esse amor que de graça a gente recebeu? E por último, quem nós conhecemos? Né? A gente vê que as atitudes de Boaz, o seu caráter, a sua generosidade, o seu cuidado, a sua atenção, a sua proteção, o respeito, tudo isso que ele teve, a gente vê bem claro que ele tinha tudo isso e transmitiu porque ele servia a um Deus que é todo-poderoso, né? E que transforma a vida de um homem. Quando a gente está em Deus, a gente tem todos esses atributos. Então, será que podemos crer assim? Que Boaz fez tudo isso porque Deus habita nele? Com certeza. Gálatas vai dizer que os frutos do Espírito nos ensina a ter domínio próprio, mansidão, né? Longanimidade, benignidade. Então, quando Deus habita em nós, refletimos a presença do Senhor com o nosso caráter, com as nossas atitudes. Né? Então, aquilo que Boaz tinha de conhecimento sobre o Deus que ele servia, ele transmitia com as suas atitudes. E será que nós estamos fazendo isso? Refletindo atitudes de uma pessoa que é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Que o Senhor tenha de misericórdia de nós e nos ajude a sermos pessoas generosas, a sermos pessoas que olhamos para o próximo com o olhar de Cristo, um olhar de graça, um olhar de amor. Deus abençoe tua vida valiosa.